Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Power BI, como criar formatação condicional no gráfico de coluna empilhada. Isso é bem legal porque dá para fazer dois tipos, pelo menos, de formatação condicional nesse tipo de gráfico. A gente pode fazer a formatação direto na coluna ou no rótulo de dados. Isso é bem interessante, eu vou mostrar aqui das duas formas. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar nosso site, conhecer nossos cursos online disponíveis, modelos e suportes que a gente disponibiliza grátis, e bora para a tela. As formatações condicionais são muito importantes no Power BI. Afinal de contas, a gente está falando de dashboard, falando de apresentação de indicadores. Então, o visual, as cores, fazem toda a diferença para você ter um painel bem legal e profissional. Hoje eu vou falar sobre o gráfico de coluna empilhada, que é fácil de fazer. Houveram recentemente algumas mudanças para fazer a formatação condicional, então eu estou fazendo algumas atualizações e trazendo diferentes tipos de gráfico, diferentes tipos de formatações condicionais, que é muito interessante. Então vamos aplicar aqui o gráfico, é esse aqui que eu estou falando, gráfico de colunas empilhadas. Quando eu clico no visual, ele nasce fantasma aqui na nossa tela, sem nenhum tipo de dado. Eu vou aumentar um pouco para a gente enxergar legal aqui na tela. Então vou clicar aqui ó, em valor de venda e vou clicar também no vendedor. Automaticamente o Power BI já montou aí o gráfico de colunas empilhadas, mostrando as vendas do maior para o menor. Então eu sei de forma fácil, deixa eu pegar aqui, quem vendeu mais é o Daniel Campos, quem vendeu menos o Dorival da Silva. Então eu tenho essa informação. Olha o que acontece, você pode querer destacar essas cores aí de quem vendeu mais, quem vendeu menos, de forma automática. Isso porque você pode manualmente trocar as cores do gráfico, mas imagine que chatice, cada vez que você atualiza os gráficos, você tem que fazer isso manualmente, trocar as cores. Por isso que a gente utiliza a formatação condicional. Ela troca as cores conforme uma regra estabelecida e faz sempre isso automaticamente, é maravilhoso. Primeiro eu vou mostrar como aplicar a formatação condicional aqui nas colunas, que é muito interessante também. Então você vai manter o gráfico selecionado, vem aqui em formatar visual. Como eu quero aplicar uma formatação condicional nas colunas, eu venho nessa opção aqui, ó, colunas. Abro essa opção, perceba que eu tenho o padrão de cores aqui. Se eu clico, eu poderia mudar ó, a cor padrão do gráfico, deixei esse azul mais escuro aqui, quase um roxo, que fica bem legal também. Logo ao lado eu tenho esse FX aqui, tá vendo? Olha o que está escrito no título, formatação condicional. Faça essa alteração de propriedade sobre condições diferentes que você definir. Isso é muito legal, porque nas primeiras versões do Power BI era meio estranho você fazer formatação condicional. Você tinha que clicar com o botão direito em algumas partes vazias ali, isso me incomodava bastante, nem parecia uma coisa Microsoft. Mas agora você vai criar essa formatação clicando nesse botão. Quando eu clico nesse FX, vai abrir essa caixa, cor padrão colunas, e eu posso fazer algumas mudanças interessantes. Primeiro, o estilo do formato. Você quer uma formatação gradiente, ou seja, o que é uma formatação gradiente? Ela começa do verde e vai passando até chegar ao vermelho, ou vice-versa, ela começa do vermelho e vai fazendo gradativamente. Não é verde ou vermelho, ela faz a escala de cor. Eu acho isso muito legal em formatação condicional. Mas você pode fazer outros tipos. Pode criar uma regra, valor do campo, e a gente tem vídeos explicando cada uma dessas. Hoje nós vamos fazer com cor gradiente e claro, a gente vai trazer mais vídeos, já temos bastante coisa no canal também. Depois disso, o Power BI quer saber em que campo vai ser baseado essa formatação condicional. Automaticamente ele vem em valor de venda e eu posso manter. É isso mesmo. Automaticamente ele reconheceu como soma e é isso, eu quero somar as vendas, poderia mudar a operação matemática também se fosse o caso. Outra coisa, ele me pergunta como devemos formatar os valores vazios. Eu vou deixar como zero, poderia também não formatar nada, poderia colocar uma cor específica, vou deixar como zero. Aí sim nós vamos configurar nossa formatação condicional. O valor mínimo, que cor tem que ser o valor mínimo? Importante porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Como eu estou falando de vendas, quanto maior, melhor. Se eu estou falando do indicador de devolução de mercadoria, o que acontece? É ao contrário, quanto menor, melhor, e aí você tem que entender essa ordem para você aplicar as cores.
Como falamos de vendas, menor valor, eu vou escolher aqui que vai tender ao vermelho. Por que tender ao vermelho? O que eu acabei de falar. Menos vendas tende ao vermelho, mais vendas tende ao verde, não é isso? E olha o que ele vai fazer numa escala de cor. Só que nesse momento está para o azul, eu quero mudar para o verde. Venho aqui em mais cores, escolho aqui na paleta o verde, escolho o verde exato que eu quero. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as piores vendas, quem vendeu mais, e aplica o pior vermelho. Aí ele vai fazer uma escala de cor até a maior venda e vai aplicar isso nas colunas do meu gráfico. Vamos ver se dá certo? Dou OK. Olha que legal, cara! Ele cria uma reguinha aqui na parte de cima, uma legenda, mas fica muito fácil de entender, cara. Ó, quem vendeu menos aqui está muito vermelho e vai diminuindo e ficando verde, até a gente descobrir quem vendeu mais lá, o Daniel Campos, completamente verde. Como que eu faço para apagar uma formatação condicional agora? Mantenho o gráfico selecionado, eu venho aqui, ó, no mesmo local onde eu apliquei a formatação, eu tenho uma borracha. Clico na borracha e não tenho mais formatação condicional. Agora eu quero fazer um outro tipo de formatação condicional, no rótulo do gráfico de colunas. Como eu faço isso? Primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer um rótulo. Então venho aqui, ativar rótulo de dados. Olha que interessante, ó. Ele colocou num formato padrão, eu poderia mudar os rótulos também, rótulos de dados, valores. Eu poderia mudar aqui a forma de exibição, alto, nenhum, milhares, milhão. Acho que milhão fica bem interessante, é como está agora. Poderia colocar milhares também, ele fica um pouco maior o número. Acho que não vai ficar tão legal. Vamos deixar em milhão, vai ficar ideal para esse gráfico, na minha opinião. Agora eu quero fazer o quê? Para a gente conseguir enxergar o efeito da formatação condicional no rótulo do gráfico de colunas, eu quero aumentar um pouco esse rótulo. Como que eu faço? Primeiro eu vou aplicar aqui o negrito, o B, e aqui no número eu vou aumentar para deixar ele maior. Olha só que grandão ficou o nosso rótulo de dados aqui. Ficou até meio encavalado, feio, mas não tem problema, porque a gente tem que ver o efeito da formatação condicional. Agora que eu aumentei e mexi na visualização, eu tenho o FX aqui também, ó, formatação condicional. Mesma coisa, só que agora no rótulo. Vou definir como gradiente aqui para essa situação, soma do valor de vendas, mesma coisa, soma como zero, igual eu expliquei no início. E aqui eu vou definir, se eu quero digitar um valor mínimo, que eu poderia digitar também, a partir de 1 milhão, 1,5 milhão, poderia definir essa formatação condicional. Para este vídeo nós vamos reconhecer o menor valor e vamos reconhecer o maior valor, já vai ser bem interessante. Como falamos de vendas, mesma coisa, menor valor vai tender ao vermelho, maior valor vai tender ao verde. Então vem aqui mais cores, verde na paleta, clico em uma cor específica. Então ele fez essa escala de cor aqui, tá vendo? Fez esse gradiente. Por que ele fez isso? Porque nós escolhemos ele aqui, ó, gradiente. Por isso que ele faz esse gradiente de uma cor para outra, bem legal. Agora eu vou confirmar e vamos ver se vai aplicar a formatação nos nossos rótulos. Começa aqui muito verde, ele vai mudando, fazendo um gradiente, fazendo uma escala de cor até as barras com menor valor de vendas. Bem interessante, você aplica um gradiente no rótulo, isso é muito legal também. Existem muitas outras possibilidades e eu vou fazer algumas atualizações, já que era um pouco diferente a formatação condicional no Power BI. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Vai na descrição, conheça o nosso site, curso online de Power BI que ficou muito legal. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.